Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Luana. Sejam bem-vindos a mais um Aqui pode curioso. Curioso, curioso, aqui cê pode curioso. Como a curiosidade matou o gato, a gente te mostra o fato. Sem maldade, aqui cê conhece a verdade. Curioso, curioso, aqui cê pode ser curioso. Estamos aqui começando mais um Aqui Pode Curioso, depois de um feriadão emendado de 4 dias. E aí, Gustavo, o que você fez de bom nesse tempo livre? Opa, Luana, eu aproveitei bastante. Teve o aniversário do meu amigo e a gente foi lá pra casa cantar um parabéns. Orras? Que delícia! E do que foi o bolo? Nossa, nem me fala do bolo, que raiva. Eita, por quê? Compramos o bolo de pasta de americana todo decorado, de 3 quilos, para 20 pessoas. Mas fui buscar o bolo e uma anta no meio do trânsito que faltou nas aulas de o CFC. Ele não soube dar seta e freou com tudo no banco do passageiro. Em resumo da história, o bolo voou, o que sobrou foi uma caixa aberta e o bolo caído. Meu Deus! A anta foi você que não colocou o bolo no chão, no porta-malas ou pelo menos um cinto na caixa, né? E aí? A festa ficou sem bolo? Ficou nada. Não adianta chorar pelo leite derramado, quer dizer, pelo bolo no caso, não. Realmente. Pois bem, fui com o carro sujo até o mercado e comprei farinha, ovos, fermentos, cacau em pó, essas coisas para fazer bolo, sabe? Fui correndo para casa dar um tempo para fazer o bolo e amenizar os efeitos de bolo de R$ 200 que foram jogados no lixo. Ah, então você deu seu jeitinho brasileiro e salvou a festa, né? Não foi bem assim. Mentira! Ainda dá pra piorar? Por incrível que pareça, o bolo do mestre Cuca não cresceu, só tristeza. Ah, então a festa foi um fiasco. Foi nada, a cervejinha salvou. O povo levou salgados, doces, teve até música, mas não sentimos falta do bolo não. Aí sim! Falando nisso, você me fez lembrar de um caso parecido que aconteceu comigo. Estávamos eu e algumas amigas na casa da minha irmã, bebendo um vinho maravilhoso e preparando pães recheados. Eu fui a responsável por preparar a massa. Tudo bem, né? Papo vai, papo vem, horas passam e a minha massa não cresce. Todo mundo morto de fome e eu era a culpada por aquilo, porque a única coisa que faltava pra ficar tudo pronto era a massa. E tava frio lá fora. Como a gente tava com ar-condicionado, eu nem pensei em deixar o forno com fogo baixo para ela crescer, né? A gente acabou usando a massa daquele jeito mesmo. Só não ficou fofinha nem molhadinha. Parecia que alguém tinha pisado nos pães. Mas tá tudo certo. Boa, Luana! Somos realmente uma dupla Masterchef. Então, para a gente tirar algumas dúvidas, temos algumas convidadas para nos ajudar. Seja bem-vinda, Letícia Trindade, nossa padeira. Por favor, você poderia explicar para a gente como e o porquê o meu bolo e a massa de pão da Luana não cresceram? Olá, Gustavo e Luana. Obrigada pelo convite. Antes de eu começar a explicar por que o processo de fermentação deu errado, precisamos entender como ele funciona. O fermento é constituído por fungos que são chamados de leveduras. Existem dois tipos de fermento, o químico e o biológico. O químico passa por processo em que os fungos ficam inativos, não precisam ser refrigerados e não precisam de calor para começar a agir. Esse tipo de fermento é usado em receitas rápidas e leves, como tortas e bolos. Já o fermento biológico são fungos ativos que precisam ser armazenados em baixas temperaturas ou estragados rapidamente. Eles são usados no preparo de massas pesadas que precisam de bastante tempo de fermentação, como pães. Uau! Bom, no caso da Lu, a resposta é simples. Ela estava fazendo um pão, ou seja, uma massa que exige fermento biológico e, como ela disse, estava frio. Quanto menor a temperatura, maior será o tempo gasto para a massa fermentar. Isso acontece porque os micro-organismos diminuem seu metabolismo em baixas temperaturas. O processo de fermentação ocorre de forma anaeróbia, ou seja, não precisa de oxigênio para acontecer. Ela metaboliza os açúcares e converte em álcool e dióxido de carbono. Por isso, você vê que o pão fica molhadinho, por conta do álcool, e fofinho, por conta do dióxido de carbono. Nossa, agora eu só vou fazer pão quando tiver calor. Pra ele ficar fofinho e molhadinho, né? Mas, por que a gente não sente o gosto do álcool no pão? Ah, como o álcool é muito volátil, ele evapora enquanto o pão está assando.
E uma curiosidade, aquele vinho maravilhoso que você mencionou passa pelo mesmo tipo de fermentação que o pão. O suco de uva integral é pasteurizado, ou seja, é fervido e os micro-organismos morrem. Já no vinho, eles são mantidos para que fermentem e transformem o açúcar da uva em álcool. Meu Deus, que doideira. Como duas coisas podem ser tão diferentes e passaram pelo mesmo processo? A minha vida foi uma mentira. E meu bolo, o que aconteceu com ele? Me diga você colocou o fermento químico no começo da receita ou bateu muito a massa? Fiz os dois, só segui a receita. Coloquei todos os ingredientes e bati. Mas demorou porque o cacau em pó não se misturou fácil. Então é por isso. Primeiro de tudo é que o fermento químico é o último ingrediente a se colocar na receita, já que se você bater excessivamente a massa junto com o fermento, ela tende a desenvolver mais glúten, então a massa fica pesada e cresce menos. Uma dica para quando você for usar o cacau em pó em alguma receita. Se você não peneirá-lo, ele não vai homogeneizar tão rápido e você terá que usar as mãos para amassar as bolinhas de cacau na massa. Então, peneire. Caraca, se o Fogaça do MasterChef estivesse aqui, ele diria: a gente aprende e morre burro. Pior que é verdade. Meu, agora eu fiquei curiosa. A cerveja também faz a mesma fermentação, né? Já que é uma bebida alcoólica. Faz sim. Eu gostaria de chamar uma amiga para falar mais sobre esse assunto. Posso? Claro! Será um prazer recebê-la. É a Ana Carolina, uma sommelier muito renomada. Para quem não conhece esse termo, sommelier, é a famosa cervejeira, cachaceira de carteirinha. Não, gente, brincadeira. É a galera que degusta vinhos, licor, cerveja, entre outras bebidas alcoólicas, né? E essa galera também pode atuar nos bastidores dos lugares que produzem essas bebidas. Então vem que vem, Ana Carol! Oi, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer maior ainda falar sobre cerveja, que é um amor na minha vida. Olha, realmente, a cerveja tem o mesmo processo de fermentação, a alcoólica. A lei explicou de uma forma bem didática e eu vou fazer os estudantes amantes de química treinarem o cérebro com a minha explicação. Seguinte, a fermentação ocorre depois do consumo de todo o oxigênio dissolvido no mosto, que é o nome dado à cerveja ou vinho antes de ser fermentada. Ao alterar o metabolismo de aeróbico, que precisa de oxigênio para acontecer, para anaeróbico, a levedura consome os piruvatos dos glicídios simples, produzindo etanol e gás carbônico. O pH, a quantidade de glicídios restantes e a concentração do álcool controlam essa etapa. E essa é a visão química desse processo. Uau! Muito obrigado pela participação. Espero que venha mais vezes. Eu que agradeço. E se tiverem mais alguma curiosidade, é só chamar. Isso mesmo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Mas ainda não acabou não, minhas senhoras e senhores. Sabe o que mais precisa desse processo? O iogurte, a coalhada, o leite fermentado, que podemos chamar de Yakult, e alguns de vários tipos de queijos. Para isso, então, vamos chamar a nossa supervisora de produção de laticínios, a Juliana Pereira. Olá, olá! É sempre um prazer estar aqui com vocês, e a lista de curiosidades com laticínios nunca acaba, não é mesmo? Fermentação lática é um tipo de fermentação que ocorre nos derivados de leite a partir de ação de bactérias lactobacilos. Quem já leu o nome do produto Yakult ou Chamito sabe que são leites fermentados com lactobacilos vivos, e aquele acúmulo de resíduo no final do copinho, ou até mesmo na língua, são os próprios bebezinhos. Ah, que cuti-cuti! Ela ocorre quando a glicólise tem como carboidratos a glicose ou a galactose, no qual são obtidas a partir de uma molécula de lactose, que é aquele açúcar presente no leite. Apesar de eu não ser educadora física, posso dizer uma curiosidade nessa área. A fermentação lática também é encontrada em células musculares, e nós podemos sentir essa fermentação. É aquele famoso incômodo nos músculos após uma atividade intensa, e aquele ardor e queimação são resultados da liberação de ácido lático nos músculos após a atividade anaeróbica. Por isso, é bom treinar a sua respiração durante musculação e atividades físicas, assim o incômodo pós-treino será menor. Uau! Opa, para os marombeiros de plantão, segue a dica. Mano, minha cabeça tá fritando. Acho melhor a gente parar por aqui, hein?
E de novo, cumprimos a missão de trazer para vocês assuntos do nosso cotidiano explicado por especialistas. E chegando em casa, eu vou tentar fazer aquele bolo de novo. Dessa vez eu vou aceitar. Vai mesmo. Então, chegamos às reflexões do dia. É possível clonar uma pessoa? Se for, essa pessoa será irmã gêmea da outra ou filha? Caraca, a lona é meio biruta mesmo. Mas e as células tronco? Se você amenizar elas e dourar algumas dos órgãos, o que acontece? Tipo, depois de usar as células tronco para regenerar esses órgãos, as pessoas fazendo isso dessa forma diminuem a fila de transplante de órgãos e... Mano, que foi essa? Eu acho que esse assunto de fermentação fermentou os nossos cérebros e agora a gente tá ficando meio bêbado. Real, melhor nos despedirmos. É isso, galerinha curiosa. Esse foi mais um Aqui Pode Curioso e espero que a cabeça de vocês esteja fritando assim como as nossas. Valeu, galerinha. Um beijo e um queijo. Até a próxima. Curioso, curioso, aqui cê pode curioso. Como a curiosidade matou o gato, a gente te mostra o fato. Sem maldade, aqui cê conhece a verdade. Curioso, curioso, aqui cê pode ser curioso. Opa, beleza? O Escrevenciou aqui de novo. E infelizmente esse vai ser o último episódio do podcast. Então. É que a gente deixa a concorrência no chinelo, né? O flow tá como? Lá embaixo. Então, como de praxe, hoje eu tô com o Júnior. Fala, Piote. Com 2 especialistas em verminoses, Gustavo e Nicolas. Opa, beleza? E aí, galera? Ó, eu acho que pra iniciar é interessante vocês falarem mais um pouco sobre vocês, a formação de cada um, a especialização de cada um, pra conhecimento geral da galera que tá assistindo aí. Legal, então, eu aqui, Nicolas, sou formado na USP em Biologia, eu me especializei em Infectologia e eu busquei me aprofundar um pouco mais em doenças provocadas por plateumintos. E eu sou o Gustavo, eu tenho 25 anos, eu me formei na PUC e me especializei em infectologia. E além disso, eu me aprofundei no estudo das doenças causadas pelos nemateumintos. Eu acho que vai ser interessante esse episódio de hoje, que a gente vai desmistificar muito mito e lenda que a galera, no geral, tem em cima dessas doenças, né? Vai ser bem legal, porque a galera vai conseguir adquirir um conhecimento e que a gente não traz muito aqui, né? Vai ser um podcast mais informacional dessa vez. Geralmente aqui é uma zona. Dessa vez agora. Então. Agora a gente trouxe 2 lendas do cenário, né? Real. Então, antes de começar qualquer coisa, vocês poderiam explicar pra gente o que é verminose, porque tem muita pessoa que acompanha que é leiga sobre o assunto, né? Então, basicamente, as verminoses, elas são doenças causadas por vermes, né, obviamente, que se instalam nos diversos órgãos do corpo. A gente pode ver como exemplo o intestino, o fígado, os pulmões e o cérebro. Mas todas as verminoses são adquiridas da mesma forma? Ou cada uma tem uma maneira específica de ser... de parasitar o seu corpo? Então, é uma boa pergunta. Assim, no geral não. Elas não é a mesma coisa. Aí elas podem pertencer a diferentes filos. Então, é claro que elas apresentam características diferentes. E aí, tipo, no seu caso, você se especializou no filo nemateuminto e o Nicolas no filo plateuminto, certo? Sim, certo. Calma aí. Mas assim, uma pausinha. Explica pra galera primeiro aí o que é um filo, pra quem tá boiando, porque nem eu mesmo lembro direito o que é. Então, basicamente, o filo é uma classificação científica dos seres vivos que agrupa uma classe semelhante. Manjei, acho que eu entendi. Mas assim, quais que são as principais doenças envolvendo vermes que tem mais populares aí? No caso do filo, assim, do plateuminto
nematelmintos que eu foquei mais, tem, por exemplo, a esquistossomose e a tenia. Já nos nematelmintos são duas principais, a ascaridíase e a ancilostomíase. Mas, claro, existem muitas outras também, né? Então é bom sempre lembrar de tomar as precauções necessárias para que isso seja evitado, que seja evitada a contaminação por esses vermes, né? E quais são exatamente essas precauções? Existem, na verdade, muitas doenças, né, que exigem muitas medidas diferentes. Mas o principal é ter uma higiene básica e tomar cuidado para não andar descalço num lugar que parece não ter as melhores condições de higiene. Então, sempre se precaver muito. E claro que a gente não pode deixar de falar de assar muito bem, né, as carnes que forem ingeridas, sempre cozinhar bem elas e também limpar muito bem as verduras, frutas antes de comer. Porém, no caso que alguém pegue alguma dessas doenças transmitidas por esse verme, a gente sempre tem um tratamento que são os vermífugos, né? Os gaúchos se lascou então, né? Que os caras assam churrasco, deixam a carne crua, sangrando. Pois é, aí é capaz de pegar doença mesmo. Então, peraí, calma aí, galera. Eu só quero saber aqui, onde é o banheiro aqui do estúdio? Pô, agora, bicho, no meio do bagulho? Primeiro corredor ali atrás, porta direita. Valeu. Eu vou ter umas horas de rec. Sim, umas horas de rei. Ele vai ficar um tempo sentado no trono. Entendi. Vai soltar uma gueta. Inclusive, é verdade, aproveitando que ele foi ali rapidão, já pra puxar o gancho, vai querer fazer o merchan agora, Vitor? Bora. Todo mundo aqui já teve o seu dia de rei, de ficar horas sentado no seu trono. Por que você acha que eu fico tanto tempo mexendo no celular, Vitor? Ou ficava, né? Antes de ter roubado aí. Existe uma solução pra isso. Produto 100% natural, que melhora o humor, pode tomar todo dia. Tome Bendentrim. É o supositório Bendentrim, porque no meu bumbum só entra e sai o que eu quero e quando eu quero. É por isso que você deveria tomar Bendentrim. Passa em qualquer farmácia e ingira Bendentrim. Opa, galera, voltei aqui. O que vocês estão falando mesmo? Foi rapidinho, hein, filho? Demorou só um pouco. A gente tava falando sobre a demorou prevenção. Só um pouquinho, 30 minutos. De boa. A gente tava falando sobre a prevenção. Tá, sim. Então, em caso que alguém pegue alguma das doenças, é sempre muito importante você consultar o médico antes de tomar qualquer medicamento, pois é preciso mesmo calcular as condições dos pacientes e ver, de acordo com os sintomas, quais são as proporções necessárias de cada medicamento. Entendi, mas como é que esses medicamentos agem no corpo? Então, tem dois medicamentos, né? Duas formas de agir no corpo, esses medicamentos. Uma é a forma direta e a outra a forma indireta. A forma direta é bem simples. Ela mata o verme ou paralisa, e depois esse verme vai ser eliminado nas fezes. Já a forma indireta, ela pode agir de duas formas. Uma é fazendo com que o verme tenha certa dificuldade de permanecer no local, e isso faz com que ele migre e seja fagocitado pelas células imunológicas. E a outra forma é interferindo no metabolismo do verme, e isso inibe, né, as enzimas que são vitais e os leva à paralisia ou à morte. Mas quais que são os sintomas principais dessas doenças, assim? Porque às vezes pode ter alguém aqui, não aqui literal, eu espero, mas alguém ouvindo que pode ter alguma dessas doenças e não sabe porque não tem ciência dos sintomas que apresenta. Mas, os principais sintomas, eles são realmente, por exemplo, dor no abdômen, náuseas, vômito, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios. Saquei, mas você falou que você se aprofundou em plateumintos, né? Mas o que muda dos plateumintos para os nematelmintos? No caso dos plateumintos, eles são animais invertebrados com o corpo achatado dorso-ventralmente, fibrblásticos, acilomados e apresentam simetria bilateral. Podem ter vida livre ou parasitária. Não entendi nada que você falou. Não entendi nada também. Dá pra você falar igual uma pessoa, né?
Tá bom, eu vou dar uma simplificada aqui. Eles são basicamente uns bichos que são como setas, basicamente, que são super achatados, assim. Se você cortar eles no meio, tipo, os dois lados são totalmente iguais. E eles são seres que, tipo, entram no seu corpo e podem te fazer muito mal. Então, tipo, sempre consulte o médico, caso você tenha os sintomas. É bem hardcore pra entender, né? Então. E os Nemateumintos são como? Bom, de uma forma mais técnica e complexa, eles possuem um corpo homogeneamente cilíndrico e afinalado, né, em ambas as extremidades. E são considerados anelídeos, ou seja, vermes de corpo dividido em anéis. E como que é, de uma maneira Traduzindo. simplificada aí, ô palestrinha? Bom, de uma maneira mais simplificada, seria que eles são basicamente um negócio, um troço, assim, por dizer, que é em formato cilíndrico. Que é alongado, né? E nas pontas ele vão afinando. E em todo o seu corpo ele é dividido em anéis. Entendi, é bem complexo mesmo. É tipo uma lombriga, né? Isso, exatamente. E assim, vocês falaram muito das características aí de cada um e tal, mas como são as doenças causadas por eles? No caso, por exemplo, da esquistossomose, ela é transmitida por um caramujo que foi parasitada pelo esquistossomose. E, tá dizendo, não tentei entender o nome desses bichos porque é meio complicado. No caso desse bicho aí, ela é uma larva cercária que penetra na pele quando a gente, tipo, nada naqueles lagos super contaminados, que é onde os caramujos se situam. Aí eles penetram nas veias do nosso corpo e chegam até o estômago e fígado e afetam, por exemplo, o tamanho da barriga da pessoa. Por isso que normalmente chama a pessoa que tem essa doença da doença de barriga d'água, né? Fica muito grande. E também no caso da teníase, que é uma outra doença. Mas é bem horrível mesmo. Vocês têm que sempre ir no médico quando vocês apresentarem qualquer doença. Não espere a barriga ficar grande pra você ir no médico, tá? Qualquer doença, veja na internet os sintomas e sempre alerte muito. E caso você tenha algum sintoma muito sério, você já vai direto pro médico. E, O da por tênis exemplo, fica em carne de porco e de boi que é mal cozida, assim, né? Meio crua. é aquele negócio de churrasco que a gente já foi falado. Sim. Ela é transmitida por um verme que pode ser conhecido como Taenia solium ou Taenia saginata, que tipo, pode ser no boi e no porco. Então, tipo, ele pode. É uma doença que ocorre normalmente quando o homem ingere larvas da tênia presentes em carne de boi e porco crua ou mal cozida. Então, tipo, gente, sempre asse muito essa carne, tá? Só que também não asse tanto a ponto de você o negócio virar um carvão, tá? Uma só de sapatão aí, não tem nem gosto mais. Tanto é que é por isso que até hoje o brasileiro tem muito preconceito com a carne de porco, né? Porque sempre teve essas doenças lá atrás e até hoje muitos ainda têm medo, né? Eu já fui internado, fiquei 10 dias internado quando eu era criança, eu comi carne de porco. É muito Não sabia, mas você pegou isso aí? Ah, não lembro, mas eu lembro que eu fiquei 10 dias, fiquei no Pedreira, 10 dias internado. Nossa. Tudo que eu comi eu gorfava, fiquei comendo gelatina. É complicado. Complicado mesmo. Bom, mas assim, a ascaridíase e a ancilostomíase, ao contrário do que o Nicolas falou, é transmitida por vermes do filo Nematoda, né? E a ascaridíase é transmitida por um parasita chamado Ascaridis lumbricoides, a famosa lombriga, que é transmitida pelos ovos do verme que ficam nas fezes do humano, né, contaminadas. Enquanto a ancilostomíase é transmitida pelos vermes Ancylostoma duodenale e o Nector americanus, quando as larvas dos vermes são liberadas através das fezes humanas, né, possibilitando então que as larvas elas entrem em contato com o solo, com consequência, através do contato direto, né, com essas larvas, com a pele, principalmente nas regiões dos pés, pernas, nádegas e mãos, a pessoa é parasitada também. Qual que é aquela que bota ovo no rego? E aí quando você coça, fica uns ovinhos no rego, aí se você cheirar ou coisa do tipo, você é contaminado. Então essa doença aí é oxirose.
Oshiurose. Isso. Não tem nada a ver com o que ele falou. Ah, eu achei que... Então, mas é meio que tudo parecido, né? Já que é de verminose e vem... Sim, ele isso. vem por alimento também, né? Você ingere e ele se aloja no rabo. Clássico. No órgão. Enfim, voltando, então, se você não tratar, realmente pode virar algo grave, né? Sim, pode virar algo muito grave. Essas doenças podem causar problemas de saúde crônicos e podem levar até a morte. Mas isso é no nível extremo. Então, busquem sempre se cuidar. E veja um médico antes de chegar a algo muito sério. Entendi. É bom vocês não só classificaram as doenças, falaram as características delas, dos vermes, como você pega tudo e como tratar, né? Acho que a galera agora ficou mais esperta. Eu já esqueci tudo o que vocês falaram aí já. Opa, a produção falou aqui que já deu tempo suficiente para ganhar uma nota boa no trabalho. Olha, dá pra acabar já então. Já deu o tempinho. Basicamente. Concordo com essa ideia. Boa. Então, espero que vocês tenham gostado do podcast. Trouxemos bastante informação de uma forma bem descontraída. E obrigado pelos especialistas de terem vindo, né, obviamente. E eu acho que é isso, ficamos por aqui. Valeu, chupa a concorrência. Ficamos por aqui, valeu. Falou. Podcast no chinelo. Falou. Tá no vício, né? Bom dia, você do Zap Zap. Alô, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para nossa oitava e possível última edição do podcast mais amado dessa sala, o Zapcast. Estamos aqui hoje com os apresentadores de sempre e uma presença conhecida por vocês, eu diria, mas um tanto quanto ilustre. Por favor, apresentem-se. Bah, piazada, sou o Jimenez, tô no sul, mas ainda tô aqui, bom dia. Vocês sabem que eu sou marombeiro da sala, minha voz é inesquecível. Convence. E junto com a gente tem um espírito aqui, o João Pedro. Tá sem voz, mas tá aqui em espírito, só administrando o podcast. Tá ali segurando o microfone. Amém. Tá ali, mano. Tá ali no canto, ó. Vocês estão vendo ele ali, né? Pô, eu tô, mano. Yeah. Ah, o Joãozinho. Então, bora lá. Tema de hoje... Pra você, vai. Mano, o Zapcast é assim, velho. É sinergia, sincronia e telepatia, cara. Zap, 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 zap. E o tema de hoje é células-tronco e clonagem. Então, assim como todo o Zapcast, isso aqui é pra ser o quê? Uma simples conversa de bar. Nada muito didático, nada muito clean, nada muito limpinho. Apenas um pessoal numa mesa conversando sobre um tema e fazendo o que tem que fazer. Então, clonagem de células-tronco. A gente pode separar o quê? Em explicação de como funciona a clonagem, as células-tronco. Depois a gente pode separar uma parte para dar nossa opinião, porque principalmente na parte da clonagem, tem bastante debate em cima disso. Mano, então, a teoria da célula-tronco, ela é uma parada bem simples, olha. É só tipo uma célula que ainda não tem sua função definida exatamente. Ela não tá no lugar certo que ela vai ficar do corpo, então ela não tem suas qualidades específicas para o lugar. Tipo, se for uma célula do estômago, ela vai ter ali suas qualidades certas, tipo, de aguentar uma coisa mais ácida, esse tipo de coisa. E é bem isso daí mesmo, você consegue tirar a parada da célula-tronco é justamente isso dela. Como ela não tem uma função já estabelecida, ela já não tem um lugar, uma locação, ela pode se adaptar a praticamente todos os lugares. Então, você quer colocar uma célula-tronco para substituir células do intestino? Você pode. Do fígado? Você pode. Essa é em si a vantagem em si da célula-tronco. Sim, o lance aí é mais pra medicina mesmo, que pode ajudar bastante a curar os pacientes e tudo mais. Como que a gente obtém a célula-tronco? Vamos lá. Tem 2 métodos. O mais comum é o quê? Anestesia geral. Aí o povo vem com uma agulha e uma seringa, parecendo aquelas que você usa para tirar fluido de freio do carro, e você tira ali a célula-tronco da medula da pessoa. Cara, eu diria que é invasivo, né, cara? Gore. Pô, cara, o ápice da medicina. Pô, cara, não, mas pensa só, é um ato necessário, né, cara? Acaba por ser, assim, um ato necessário. Bastante. Mas, porra. Não, uma cirurgia dura tipo 1h30 e o cara só recebe alta no outro dia. Os caras tão enfiando um ferraço assim, pá!
nas tuas costas, assim, pá, Pô, diretão. mano, tem gente que não tá aguentando a agulha da vacina, quem dirá a agulha da célula tronco. Cara, mas a agulha da vacina é sacanagem, mano. Mó ferrinho fininho entrando no meu braço, ai, dá até O meu uma braço agonia. é fino, pô, quase vara. O meu Silêncio. varou. Eu realmente senti um líquido na minha costela. Esse é um almoço, amigo. Obrigado, mano. Então, tem esse sistema na base da agulhada. E tem outro sistema que chama de anférese. Como é que é? Você passa uns 5 dias tomando um remédio que vai aumentar a concentração de células tronco no sangue. Aí você chega lá e tira um sangue da veia mesmo da pessoa. E lá, por meio de uma máquina, eles separam a célula tronco do resto. Esses são os 2 procedimentos para você obter ela. E a vantagem da medicina que a gente falou, ela pode se adaptar em várias partes do corpo, tendo mil uma funções, porque, né? É uma célula que... Uma célula coringa ali, mano. Você pode quando você quiser e ela vai se adaptar. Quase em todo lugar. O cara, a presença mais ilustre do nosso Zapcast é o Felipe Neto. Infelizmente ele nunca falou nada de clonagem. Não no tipo de clonagem que a gente vai abordar aqui, né? Ele falou da de cartão. Mas a que a gente tá falando aqui é clonagem de ser vivo. E, cara, tem que clonar mesmo. Porque pensa comigo, se eu tenho tipo 3 bois, eu vou lá e clono o boi número 1, eu vou ter 4 bois. E rápido assim, tipo, não vou ter que esperar tanto o bezerro crescer. Então você que é o famoso rei do gado. Ah, eu sou, velho. Seguinte, a gente pega o boi, aí a gente faz o processo de clonagem lá, que é tipo... Faz os Erege Johnsons. Aí pega o boi gordão assim, clona o boi, aí eu vou ter 2 boi. Aí se eu matar os 2 boi, eu vou ter alimento ao quadrado. Então, mano, agora que os nobres cavalheiros, né, que estão aqui, junto a mim, explicaram pra vocês o que são células tronco, a gente vai mudar completamente o assunto e vamos falar de clonagem. A de cartão? Não. A de seres vivos? Infelizmente não. Claramente, infelizmente não, porque é crime. Ainda. Apesar de ser muito vantajoso pra quem pratica, não pra quem sofre, é crime. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de clonar ser vivo. E aí, rapaziada? Explicação rápida de como funciona a clonagem. Indivíduo A e indivíduo B. O exemplo mais clichê é o quê? Das ovelhas. Ovelha A, ovelha B. Da ovelha A você tira o núcleo de uma célula, e da B você pega um óvulo dela e tira o núcleo. Você pega o núcleo da ovelha A, o óvulo da ovelha B e junta os dois. Pá, tem um negocinho ali. Essa é a situação, agora o que você faz com isso? Enfia na ovelha C. Confia. Enfia lá no útero da ovelha C. O zigoto vai crescer, vai se desenvolver e vai nascer uma outra ovelha. Uma ovelha idêntica à ovelha A. Assim funciona a clonagem. Núcleo solar de um, óvulo sem núcleo do outro. Juntou os dois, colocou em outro ser. Vai nascer um igual ao primeiro, de onde saiu o núcleo. Basicamente é um resumo de clonagem. Cara, eu acho que... Eu tenho medo desse processo, cara. Porque imagina uma hora esse cara consegue fazer isso com o ser humano, velho. Pô, essa é a parte interessante desse assunto, que é a discussão. A discussão em si. Não, A parte de assim, como funciona é meio mas a discussão que dá. Pô, tá certo ou não tá? Depende, cara. Com o animal tá certo, com o ser humano não. Eu não quero ter um clone meu andando por aí. Cara, eu acho que eu concordo. Por quê? Clonando animal, mais comida. Mais comida se alimenta mais humano alimentado, menos fome. Agora, clonar humano, a situação já é diferenciada. Mas enfim, eu acho que não precisa clonar ser humano. A gente tem o quê? 7 bilhão, 8 bilhão? Pô, é muito já deu, né, de ser humano na Terra. Já tem demais. Não precisa clonar ser humano, não. Mano, eu acho que a pior parte disso daí de clonagem é que, tipo, pode variabilidade genética pro ser humano. Tipo assim, variabilidade genética não é importante só pra ter diferença, tá ligado? É importante principalmente pra A espécie continua existindo. Pra relação da nossa existência às doenças, sabe? Então, tipo, é uma parada muito importante isso aí. Eu acho que se for pra usar, tem que ser em animais de criação, em áreas mais isoladas, próprias pra isso, em fazendas, sei lá, próprias pra isso. E, de novo, apenas animais. Porém, o problema é o quê? O ser humano não se limita. Alguém fez em animal ali, vai surgir alguém em um país que ninguém conhece, vai falar, vou fazer em humano kaká. Cara, vai ser ou da Rússia ou da China, mano. Geralmente esses caras loucos vêm daí. Já deve ter feito. É sempre o leste europeu ou Ásia. Mas cara. Porque esses caras que são meio loucos das ideias, né, velho?
Mas é isso, né? Então, esse é o debate que cerca esse tema. Debate sobre se é ético ou não os programas podem acarretar ou não. Cara, o único ponto aqui que eu quero levantar a mais é que essa parada aí pode ser muito boa pra animal em extinção. Sim, porque, tipo assim, pega ali um animal que é quase extinto, clona ele e dá-lhe. É a situação, mas depois vai ter que dar a parada da variabilidade genética. Sim, isso daí é um problema muito sério, mano. Porque na hora de você cruzar depois os animais, cruzar eles de verdade, os genes parecidos, né? Da consanguinidade, sabemos que não é uma coisa muito bom, já dizia as famílias reais europeias. Não case com a sua prima, por favor. Um salve pra Alabama. Eu acho que não é a primeira vez que a gente fala disso num Zapcast. Também não vai clonar o jacaré que você adotou só pra atacar sua vizinha. Por favor, não faz isso. Pô, bicho, Sweet Home Alabama. E esse é o Zapcast, uma conversa de bar que a gente joga um tema na roda e começa a falar em cima dele. A maior parte do que a gente fala é algo totalmente educativo, explicativo? Óbvio que não. Mas esse é o motivo, esse é o objetivo. Explicar algo de uma forma totalmente descontraída, com um pique de conversa entre amigos que a gente teria numa tarde de quarta-feira normal. Ou seja, é o mesmo plano de sempre, né, cara? Primeiro a visão, depois a ação. A ação, no caso, é a gente distorcer completamente o tema e começar a fazer piada em cima. Porque É assim que funciona. É assim que funciona, mano. Quanto mais graça, melhor. É assim que funciona. O que prende a atenção do ouvinte? A informação? Hoje em dia não, o humor. Exatamente. Já dizia, sei lá, mano, Juscelino Kubitschek. Acho que é isso. Rapaziada, agora peguei esse nome, patentear pra ninguém roubar e lançar tudo no Spotify. Se quiser ouvir de novo, pode ir lá procurar Zapcast. Confia, você vai achar. Com sorte, vocês vão achar o nosso programa no Spotify, no Deezer e em outras mídias de áudio. Ou talvez você ache algum lugar da Deep Web. Eu digo com sorte porque muito provavelmente a gente não vai continuar com o programa, até porque ninguém assiste. Vou ser sincero. Mas no mais é isso, cara. Acho que é isso. Por aqui se encerra o último Zapcast e a saga do Zapcast. Adeus. Adeus. Joãozinho falou adeus.